Anabela Pereira Tavares, tenho 47 anos e nasci e vivi desde sempre em Partilhó. Os seus pais eram daqui? A minha mãe sim, o meu pai é da freguesia vizinha, do Bunheiro. Construíram casa e viveram nas proximidades da casa dos nossos avós maternos. Fico dentro do mesmo perímetro. O que é que seus avós maternos faziam? Eram agricultores, como uma boa parte da população de Partilhó. Dividia-se maioritariamente entre agricultores, pescadores e à altura também alguns construtores navais que trabalhavam nas bateiras, nos famosos barcos moliceiros. Mas essencialmente a população vivia da agricultura e da pesca. Era basicamente subsistência, ou seja, tinham alguns terrenos de herança, quem conseguia comprava mais e trabalhavam para uns animais que criavam, que depois já era a subsistência da casa. Eu, infelizmente, dos 3 irmãos, não cheguei a conhecer os meus avós. Vivi-os pelas memórias da nossa mãe e dos meus irmãos que ainda os conheceram. Vivi a casa onde os nossos avós viveram, onde estavam os meus tios, mas eu, infelizmente, não os conheço. Mas foi uma infância de liberdade, porque a nossa casa estava interligada pelo mesmo quintal à casa dos nossos avós e, portanto, era um espaço nosso para passarmos as tardes do verão, das férias grandes. A data eram férias grandes. O nosso pai foi operário fabril, que entretanto começou a crescer o parque industrial aqui no concelho. O nosso pai foi trabalhar para uma das fábricas, onde exerceu toda a vida. A nossa mãe era doméstica, mas na juventude começou a exercer a atividade de selagem e era o complemento dela nos tempos que sobravam da lida doméstica, à parte que ainda mantinham uma área de agricultura que o meu pai também fazia nas horas vagas e que a nossa mãe também ajudava. O nosso pai trabalhou numa companhia de resinas sintéticas, na CIS, agora chama-se Chineto. De selagem é que a sua mãe fazia? Foi uma tecelagem que existia nos tempos de juventude ou de infância da nossa mãe, existia em todas as casas, que era uma tecelagem de reciclagem de roupas de casa, que agora a gente designa de trapos. Quase todas as casas tinham um tear em que no inverno, não havendo trabalho no campo ou nos dias de pesca em que não houvesse trabalho, as mulheres e mais às vezes as crianças reciclavam a roupa que já não tinha remendo. Faziam pequenas tirinhas que depois uma das mulheres da família, ou a mãe, ou a irmã, teciam e faziam tapetes, cobertas para a cama, tapetes para... que depois, já na juventude da nossa mãe, ganham uma dimensão um bocadinho de indústria doméstica, porque já havia pessoas que tinham teceleiros a trabalhar para elas e vendiam para Lisboa, para a zona de Óbidos, para a zona de Leiria, e a nossa mãe começou a trabalhar nisso e manteve essa atividade até já não sei. Já nessa altura já não se trabalhava com roupa reciclada, já se trabalhava com desperdícios têxteis, a indústria têxtil. E sim, havia pessoas que vinham, como eu disse, de Leiria, de Óbidos, vinham à casa das várias teceleiras que havia em Partilhó e levavam para vender nas feiras. Acabou por haver aqui uma tradição ligada à tecelagem? Na freguesia, sim. Houve uma época dourada, entre aspas, desde os anos 60 até os anos 80, 90, com muitas pessoas a trabalhar. Ou seja, quase todas as pessoas tinham um tear em casa, já não para trabalhar para consumo próprio, mas para venda ou revenda. A partir daí entrou em declínio sério. Tem estado até à data, pese embora alguns esforços de manter essa tradição. Mas sim, Partilhó era conhecido, ainda pela tecelagem, pela qualidade, pelas cores, e foi isso que fez com que fosse vendido, inclusive nos grandes armazéns de Chiado, porque era reconhecido com grande qualidade. A partir do momento em que a indústria se disseminou mais no concelho, a mão de obra desviou-se para lá e essa tradição, essa atividade foi-se perdendo. Fiz aqui a escola primária em Partilhó, depois não havendo seguimento nas escolas,
tínhamos que ir para Estarreja, fui para Estarreja, posteriormente fui para a Beca, posteriormente fui para o VAR e acabei por fazer o ensino superior em Coimbra. Eu tirei Engenharia Civil e exerci a atividade durante 18 anos. Agora criámos um projeto, na altura lá está, com a tecelagem em decadência, surgiu um desafio no seio dos irmãos, da família, de reformularmos a casa dos nossos avós, que já estava desabitada, e transformá-la numa espécie de museu associado à tecelagem. Nós sempre estivemos ligados à tecelagem através da nossa mãe, não é? Toda a vida, e estávamos a ver que a tecelagem estava em declínio sério, que se corria o risco de se perder a memória e a atividade, e então resolvemos abraçar o desafio de reformular a casa dos nossos avós. Fizemos agora 10 anos. No início foi o nosso irmão que assumiu a direção do espaço, a gerência, mas depois, ou seja, o espaço criou uma dimensão que já não era, se calhar, comportável para uma pessoa só, e eu decidi abdicar da profissão que tinha, com alguma pena, porque gostava do que fazia, e também assumir a direção, a gerência, conjuntamente com o meu irmão, do espaço. Tem a parte do museu? Temos uma parte explicativa das diferentes tarefas, porque nós fazemos o processo inteiramente manual, como era há 100 anos atrás. Ou seja, mantemos as diferentes etapas da tecelagem inteiramente manual, e é o nosso ponto do qual não abdicamos. E então, como é uma atividade que não é fácil de ser visível, ou seja, enquanto que a parte final de tecer mais ou menos é conhecida, a parte da preparação da teia não é. E nós, na impossibilidade de mostrarmos sempre que temos visitas, temos uma parte expositiva em que identificamos as diferentes fases, o processo, a identificação das peças do tiar. Pronto. Esse é o núcleo central e o qual era a ideia central do projeto. Depois temos um ateliê onde ainda temos tiares que trabalham. Sou eu, que infelizmente só nos tempos livres é que lá estou, mas sempre que somos visitados ou que nos pedem, eu exemplifico a parte da tecelagem. Eu dou a possibilidade das pessoas que sabiam e que já não têm condições para ter um tiar, que gostam de relembrar, também têm essa possibilidade de reviver a fase da tecelagem. E depois, para conseguirmos que o processo fosse minimamente, que o projeto fosse minimamente viável em termos económicos, tivemos que criar um espaço de cafetaria e uma sala de multiusos, porque estamos afastados de todos os centros, grandes centros turísticos, ainda que estejamos integrados numa zona que eu considero muito bonita, não estamos nas grandes rotas do turismo e, portanto, um projeto desta dimensão, para ser minimamente sustentável, ter que ser multifuncional. E temos também, obviamente, uma loja onde vendemos o nosso artesanato, as nossas peças de tecelagem, assim como algumas emblemáticas daqui da zona, mas que também correm o risco de desaparecer. É o caso dos chinelos de trapos, que também eram muito típicos daqui da região, e algum artesanato aqui das áreas circundantes. A tecelagem tipicamente era só usada para pôr no chão, no limite nas camas. Nós, para tirarmos a tecelagem de dentro de casa, para levar a tecelagem à rua, como nós costumamos dizer, começámos a criar peças como sejam carteiras de senhora, como sejam aventais, que também é uma adaptação dos aventais que eram feitos cá na zona, que eram feitos com lã, nós readaptámos, e fazemos painéis decorativos personalizados, que é uma forma também de diversificar a tecelagem. Depois, há peças que as pessoas nos procuravam que referenciavam o paralhol. Era o caso dos chinelos de trapos, tivemos muita dificuldade em conseguir, como tudo no artesanato, quando as gerações mais antigas se vão perdendo, entre aspas, as mais novas dificilmente o assumem. Mas não desistimos, conseguimos entretanto uma senhora que se disponibilizou para colaborar connosco. Pontualmente também as meias de lã também eram atividade complementar na zona em que as senhoras que já não tinham habilidade física para tecer faziam meia ou faziam camisolas para vender para os bacalhoeiros de ilha. Também pontualmente há pessoas que nos procuram essas peças e nós procuramos pessoas ainda que as façam para conseguir dar esse tipo de resposta. Tínhamos um tipo de peça que com grande pena nossa deixámos de ter agora há pouco tempo, que são as sacas de burel,
São sacas feitas com desperdícios de chapéus, no burelo de chapéus, da zona de Oliveira das Meias, Corujães, mas infelizmente a senhora também já não tem saúde para o fazer e já não vamos conseguir manter esse tipo. Esse género de produtos emblemáticos da zona que nós procuramos ainda quem consiga fazer, ou no limite, alguém que dê continuidade a isso. É inevitável não relembrar as festas de São Pedro, em que juntavam a freguesia toda, era um momento alto. A procissão que ia à Ribeira da Aldeia, que havia o brilho das pessoas engalanarem os barcos, os teatros que havia no Clube Pardioense que enchiam, porque, pese embora fosse teatro amador, era muito acarinhado e muito valorizado, porque as pessoas gostavam de ver e mesmo quando havia alguma gafe, deliravam por perceberem que era a dedicação das pessoas que estava ali com horas de trabalho. São memórias um bocadinho que passam pela cultura, pelas grandes festas, pelos grandes eventos em que a aldeia, a altura era a aldeia, se unia, se juntava, havia as marchas em que também na altura das festas as pessoas juntavam-se um bocadinho à noite com boa vontade e esforço. Depois no dia de trabalho ainda se dedicavam a isso, ainda agora há quem consiga manter essa tradição. Passa um bocadinho por aí as memórias. Falou da festa de São Pedro, podes contar como é que era essa procissão até à Ribeira da Aldeia? É uma procissão comum, entre aspas, como tantas outras religiosas no país. Em que havia a parte religiosa, havia a parte das promessas, que saía com vários andores dos vários santos, muitas vezes vinham das capelas da freguesia especificamente para saírem naquele dia, e as pessoas iam muitas vezes com promessas, fosse descalças, fosse com velas, fosse com anjinhos, vestiam as crianças do santo que prometiam, e faziam o percurso que ainda é razoável, desde o centro onde está a igreja até à Ribeira da Aldeia, que é o cais principal das muitas ribeiras que o Pardelhó tem. É um cais que tinha algum potencial comercial, mas e onde portavam a maioria dos barcos, bateiras. E lá era feita a benção dos barcos e depois retornavam. Sendo um percurso longo e sendo feito no verão, em junho, se calhar não era um percurso muito agradável, mas que as pessoas faziam com muito brio. As pessoas no centro ou no percurso estendiam as colchas nas varandas, juncavam o chão com junco, com verdes, com flores, pronto, para assinalar a passagem da procissão. Era um momento de união da freguesia. E as marchas? Também é uma tradição de Pardelhó? Sim, as pessoas da zona ribeirinha, e Pardelhó não é exceção, e refletem nisso também na tecelagem, são muito alegres, pese embora o trabalho que à altura era difícil, da agricultura ou da pesca, não perdiam a oportunidade de se juntarem, de cantarem, de se divertirem nas desfolhadas, que também faziam, juntavam-se em casa de um agricultor que tivesse milho para desfolhar e juntavam-se os vizinhos, vinham ajudar, pronto, depois havia sempre alguém que para espantar o cansaço cantava, e as marchas também eram um bocadinho por aí, ou seja, era uma forma de se unirem, de se sentirem que a vida não era só trabalho. Sim, é assim, vivenciar essas grandes desfolhadas já não, porque a minha idade, é como eu digo, ou seja, 10 anos antes de eu nascer já o Parque Industrial estava em progressão. E muitas pessoas desviaram-se da agricultura para o parque industrial. Mas ainda me recordo, ainda que numa pequena dimensão, em nossa casa, vir uma ou duas vizinhas, por favor, por ajuda, à noite, depois de jantar, sentar-se a ajudar a desfolhar, independentemente depois de nós termos que retribuir ou não, porque às vezes eram pessoas que nem sequer tinham agricultura, mas que no espírito de boa vizinhança vinham ajudar. De facto, não presenciei essas grandes desfolhadas, é só pelas memórias da nossa mãe que eu vivi. A pesca estava associada à via? Sim, havia, isso eu recordo, no mercado, que ainda hoje se realiza, mas já não com essa parte, um mercado semanal ou domingo de manhã, onde muitos dos pescadores vinham vender o produto da pesca,
o peixe saía da ria, em menos de meia hora estava a ser vendido. Ainda me lembro de vários vendedoras, que maioritariamente eram as mulheres que vendiam. Depois havia uma outra atividade que era o junco, ou seja, os agricultores usavam uma planta daqui da zona que era cortada e servia para fazer a cama dos animais. E lembro-me da Ribeira, quando eu digo que a Ribeira era o maior cais, porque nas margens na margem do Porto havia pilhas enormes de junco, cada uma com o seu dono, porque as pessoas iam nas bateiras, traziam, iam pondo, muitas das vezes não conseguiam tudo de uma vez por causa das marés, voltavam uma semana ou duas depois. Quando estava completa, ou era vendida, porque havia pessoas que se dedicavam a isso, ou eram as próprias pessoas que tinham os terrenos, os designados juncais, que colocavam lá e depois transportavam para casa para fazer a cama dos animais. Passavam muito por aí. O moliço já não, porque a apanha do moliço desapareceu ainda antes, se calhar, da minha infância, mas a parte da pesca e do junco, sim. E fora que havia muitas pessoas que faziam passeios recreativos com a bateira, davam-se às vezes a habilidade, entre aspas, de ir até à festa de São Pai na Torreira, nas suas bateiras, nos seus moliceiros, juntavam-se um grupo e iam num dos moliceiros que houvesse disponível. Há um tipo de artesanato que é feito com junco, as famosas cestas de junco, que eram usadas não, por as pessoas daqui como sacos de compras, mas não eram feitas cá. Cá, quando eu digo cá, não digo necessariamente em Partilhó, mas no Vinheiro e em Veixo, também estão ligadas à ria, eram feitos um tipo de mantas, se é que se pode chamar assim, que se chamam esteiras, que são feitos com uma outra planta, com um bunho, que é entrelaçado, pronto, não é feito cá, é da região e é com uma planta também das zonas úmidas, mas as cestas de junco que eu tenho conhecimento nunca foram feitas cá. E que peixe é que se pescava aqui na ria? Tenho que dizer, obviamente, as enguias, não é? Essas são as mais conhecidas, mas que não eram, à minha infância, já não eram tão acessíveis às pessoas. O que era muito comum e que fazia parte da dieta era a tainha quando era grande, ou o peixe branco quando era apanhado mais pequenino, pontualmente solha, linguados quando havia um bocadinho de sorte. Passava muito por aí, por esse tipo de peixe que as mulheres compravam ao domingo de manhã e depois fazia parte do jantar ou do almoço desse dia. E até qual era assim os pratos típicos de Partilhó? É assim, o peixe, obviamente, depois era muito o que se criava em casa, porque havia, todas as pessoas ainda tinham uma capoeira, todas as pessoas ainda tinham um sítio para criar um porquito, portanto passavam muito pelo porco, que era criado e matado para abastecer a família, ou também pelos galos, é a tradição, o galo no dia de São Pedro, era o melhor galo que ela criava o ano todo para aquele dia, um galo estufado. Depois, também há uns rojões que são feitos da parte do porco, que são feitos na própria banha, cozidos devagarinho. Em termos de doces, são doces muito simples, o arroz doce, a alteria, eram coisas que as mulheres aprendiam com as mães e que iam passando de geração em geração, era uma alimentação simples, mas muito sustentável, porque era criado, com tempo para a família. Pese embora Partilhó fique no limite do concelho, não é uma das freguesias centrais, nós estamos encostados ao concelho vizinho, não se pode dizer que fosse uma aldeia isolada, mais por força de que tínhamos que nos deslocar ao centro do concelho para ir às compras mais importantes, ao mercado municipal, que se realizava 2 vezes por semana e realiza. As grandes compras eram feitas lá. Depois também, lá está, a força da imigração, havia pessoas que saíam para Lisboa ou para o Porto para trabalhar e, portanto, havia sempre influências externas que abriam, entre aspas, um bocadinho a mentalidade das pessoas que cá viviam. Penso que não, sendo bairristas, nunca fomos uma aldeia ou uma freguesia isolada. Sempre tivemos
muitas possibilidades de conhecer outras realidades. Houve uma grande imigração também para a França, para a Venezuela. Isso fazia com que, mantendo algumas das tradições, sofrêssemos influências não só das freguesias vizinhas, porque as pessoas saíam para trabalhar lá, seja em Abanca, na fábrica da Nestlé, seja nós chamamos de Sarreja, é a freguesia de Belém, onde estava a crescer o parque industrial. As pessoas saíam para trabalhar lá e, portanto, costumava-se dizer que Partilhão era uma freguesia terciária, ou seja, vivia muito do setor de serviços. E, portanto, tinha que viver necessariamente com pessoas de fora da freguesia. É assim, muitos emigraram por força da guerra. Aquilo que na altura não era uma coisa que se falasse muito. Não era dito, olha, fulano foi. As pessoas emigravam, quanto mais não fosse dizer-se que era por questões económicas. Pronto, eu nasci já no período pós-25 de Abril, portanto já não tenho memórias disso. Obviamente que a partir do momento em que os primeiros imigrantes saíam por essas razões, ou necessariamente por razões económicas, porque não imigrando para o estrangeiro, ou sempre desde os anos 20, 30, a imigração para Lisboa e para o Porto, que as moças novas, para fugir à atividade da agricultura, que era uma atividade dura, iam muitas vezes servir como criadas internas nas casas de Lisboa ou nas casas do Porto, ou pela sua ligação à pesca iam ajudar as varinas em Lisboa a vender peixe. Pronto, já era uma realidade mais ou menos aceite. A partir daí começaram a ir pessoas para a França, para a Venezuela e quando vinham, obviamente que era um chamariz em termos de qualidade de vida para os que cá estavam e muitos outros se seguiram. A ideia que eu tenho, maioritariamente, será a França, a Venezuela, posteriormente o Luxemburgo, Estados Unidos alguma coisa, mas essencialmente seria a geração, vou dizer entre aspas, dos meus pais, regressaram. A minha geração, os que nasceram já lá e que já conhecem essa realidade, penso que poucos terão regressado. Se calhar mantêm a casa dos pais onde vêm passar férias, mas já não têm aquela mentalidade que os pais tinham de vir cá construir casa e passar cá a reforma. Já muitos, ou seja, essa segunda geração já fica lá também porque já tem lá os filhos, já tem lá os netos e acabam por permanecer no país de acolhimento. Assim, nós não somos propriamente uma freguesia de interior em que o envelhecimento é evidente. Agora, o que se calhar também força da globalização, há uma geração mais nova que imigra por outras razões, já se calhar não só puramente por razões económicas, mas se calhar por uma razão de qualidade de vida, de oportunidades de trabalho. Noto que se calhar há uma tendência de fuga de alguns jovens, não posso dizer que sejam muitos. Também hoje em dia as vias de acesso são muito facilitadas, nós estamos muito próximos das autoestradas, em 40 minutos estamos no Porto, em 20 minutos estamos em Aveiro, portanto há pessoas que se calhar estão cá sem estar. Trabalham fora, mas permanecem ligados à terra. Haverá outros que necessariamente por uma questão de oportunidades estão a emigrar para a Inglaterra, para os países árabes, por aí. Com todas as partes boas e as partes menos boas, Partilhão é uma terra onde nós crescemos e que nos habituámos a amar, lá está porque em momentos-chave consegue-se unir e ser bairrista. Tem uma qualidade de vida, ainda que estejamos encostadinhos ao parque industrial, eu acho que temos uma qualidade de vida excelente, temos água para quem gosta de água, temos metade da nossa fronteira é água, da nossa freguesia. Paisagens lindíssimas, eu acho que também é um bocado por aí, ou seja, estando perto de tudo, como eu disse, pelas vias de acesso, temos uma qualidade de vida e uma paisagem que se calhar outras pessoas têm que mudar para usufruir. Viveu muito tempo fora de Partilhão? Só o tempo em que estive a estar em Coimbra e mesmo assim vinha todos os fins de semana à casa. Quando começou a trabalhar, ficou sempre a ficar. Tive a sorte de ficar a 7, 8 km de casa, vinha inclusive a almoçar a casa. Portanto, estou com os pés, tenho as raízes completamente enterradas nesta terra. Qual é a diferença entre uma bateira e um liceiro? Já as dimensões,
A bateira é uma embarcação relativamente pequena que trabalha a remos ou à vara, mas essencialmente a remos. O que é a vara? É um pau que é usado com força humana para fazer deslocar a embarcação quando não há vento, que era assim que elas trabalhavam. Hoje em dia, os moliceiros, que as pessoas estão habituadas a ver essencialmente nos canais de Aveiro, trabalham a motor, não tem nada a ver. Não tem vela, necessariamente, enquanto que o moliceiro tem vela, e era usada para a pesca, para pequenas deslocações, enquanto que o moliceiro a função inicial era a captura do moliço, que era uma alga que era usada para fertilizar os terrenos. Trabalha com vela, é muito maior. Os painéis, o moliceiro tem uma decoração muito mais garrida, enquanto que as bateiras têm uma decoração mais simples. E depois, quase todas as pessoas, ou muitas das pessoas, conseguiam ter uma bateira. Muito poucas pessoas conseguiam ter um moliceiro. Quando era necessário, lá está, uma carga de junco, era contratado quem tivesse esse barco para fazer o transporte até à Ribeira. Em Portugal também se faziam barcos moliceiros. Se faziam, fazem-se, está a haver um grande esforço para se manter, sim. À par da Mortosa, é os únicos sítios onde ainda existem construtores, porque lá está, a Partilhão sempre teve uma grande comunidade e competente de construtores navais, que inclusive iam para Lisboa trabalhar na construção naval e posteriormente na estiva, mas havia pessoas de facto muito habilidosas e muito competentes na arte de construir moliceiros. O moliceiro coexistia pacificamente, ainda não era tido como um momento, uma embarcação rara, entre aspas. O que é que acontece? Os únicos momentos mas que eu não presenciei nenhum, que podiam ser mais emblemáticos, na altura em que esses barcos ainda eram muito comuns, era o bota abaixo, ou seja, a viagem inaugural. Mas nunca presenciei assim nada de extraordinário. Lembro-me que contavam histórias de irem no barco moliceiro para a festa de São Pai, que até dormiam dentro do barco, o bota abaixo. O barco, seja qual for, é construído num estaleiro em seco. Na viagem inaugural são chamadas as entidades, às vezes há uma pessoa que apadrinha, entre aspas, a embarcação, e é o verdadeiro momento de teste, para ver se a embarcação flutuou ou não. Pronto, e normalmente as pessoas não estavam-se, porque não era muito comum haver esses momentos. Era raro, o barco demorava muito tempo a construir, era tudo feito à mão, pronto. E então era um momento que as pessoas... Lá está, mais uma oportunidade para as pessoas se juntarem e verem, é sempre um momento de festa. Ainda hoje são feitos à mão? Ainda hoje, pronto, com a ajuda de algumas alfaias, como é óbvio, sim, são feitos à mão. É uma aldeia muito rica em termos de cultura. Sim, eu penso que sim. Podemos não ter muita coisa, mas aquilo que temos, somos valiosos no que fazemos. Como eu já referi, nós no início, quando montámos o projeto, iniciámos o projeto, fizemos alguma pesquisa e foi com alguma surpresa que encontramos Partilhão referenciado num livro, na Biblioteca de Alvar, pela qualidade e brilho da tecelagem. Referenciava as mulheres de Partilhão, não quero faltar, mas de Salreu, e havia uma outra localidade, em que num livro de caráter de recolha cultural a nível nacional, ver uma aldeia com um Partilhão referenciado é óbvio que nos engrandece. Depois, lá está, a construção naval. Partilhão acolheu o Sindicato dos Construtores Navais, ou seja, uma aldeia acolher uma instituição dessas à data era uma coisa Quando é que isso aconteceu, o sindicato? Não sei, tenho essa informação, mas não sei precisar a data. Penso que o edifício que agora é a Junta de Freguesia era o edifício do sindicato. A nível nacional. A nível nacional. Tudo mais, ou seja, as pessoas quando se comprometem a fazer alguma coisa fazem-no com brio, com orgulho. Eu acho que é isso a nossa maior valia, aliada à zona onde estamos, em termos paisagísticos, é a nossa maior valia. Sente-se feliz a viver em Partilhão? Sinto, senão não estava cá. Sinto, não posso dizer que se calhar, lá está pela potencialidade que a freguesia tem, que não gostasse de haver mais dinâmica, mais pujante, porque
continuo a dizer e a frisar, temos uma área envolvente paradisíaca, que, sendo a nossa mais-valia, podia ser muito mais valorizada e aproveitada. Essa, se calhar, é a minha reserva, mas é uma reserva que eu coloco e que, para melhorar, porque tudo mais passa ao lado, eu acho. A pessoa, quando se tende os olhos pela ria, pelo nosso Cais da Ribeira, pelos nossos edifícios arquitetónicos, não são muitos, são sóbrios, mas com algum valor. Felizmente, o Conselho tem conseguido desfazer a imagem que vigorou durante muitos anos, que era um Conselho muito industrial, muito poluído. Eu lembro-me, quando fui estudar, que a imagem de Estarreja, e Estarreja abrangia o Conselho todo, eles não faziam distinção o que é Partilhão, o que é vaca, Estarreja, Estarreja. Tinha uma imagem muito negra, associada à indústria química. Mas, felizmente, temos conseguido desmistificar isso e temos conseguido coexistir. Não vamos negar, a indústria foi uma grande mais-valia para o Conselho, e eu sou fruto disso. Se meu pai não tivesse ido trabalhar para a indústria, eu de certo não tinha tido as oportunidades que tive, eu e os meus irmãos. Mas temos conseguido coexistir e a prova de, lá está, que conseguimos o melhor de dois mundos, entre aspas. Não vou dizer que é tudo perfeito, não é. Que não há muito a fazer. Há muito a fazer. Mas eu acho que o Conselho de Estarreja e Partilhão, obviamente, tem muito boas razões para ser visitado e sabe receber e acolher quem vem de fora. Porque também, lá está, temos uma tradição de que já fomos muito acolhidos lá fora e sabemos que queremos ser bem acolhidos quando estamos fora do nosso, seja em termos permanentes, temos uma comunidade de imigrantes grande neste momento, seja em termos turísticos. Penso que sim, as pessoas decididamente irão acolher bem quem nos visite. Há sítios que são bonitos, mas que não estão referenciados e que as pessoas têm que se dedicar um bocadinho a descobrir. Quem gostar de natureza tem aqui um ponto excelente para visitar. O artesanato, a construção naval, a selagem, não posso dizer que não, se calhar é uma das grandes referências cá. Venham descobrir-nos.